A Adega Rádio está no ar. Bem, hoje resolvi trazer um mangá que vem ganhando uma certa popularidade dentro do gênero ecchi harem, e é um ecchi pesado, vale ser mencionado, então não é pra todo mundo, né? Que é Tensei Colosseu. Eu acho que assim se pronuncia, mas só pra ter certeza. Tensei Colosseu. Bem, então eu acho que tá certo. E por motivos óbvios, eu não vou pronunciar o nome inteiro desse mangá, olha o tamanho disso. Cara, por que os japa gostam de colocar o título da obra do mesmo tamanho que uma sinopse? Eu acho muito curioso isso. Bem, indo para o que realmente nos interessa, Tensei Colosseu envolve gêneros como ecchi pesado, ação, fantasia, harem, romance, entre outros. Mas do que exatamente se trata esta história? Aqui acompanhamos o Mikagami Koji, um jovem como qualquer outro que passa a maior parte de seu tempo jogando. A questão é que, certo dia, enquanto Koji estava em sua jogatina diária, ele acaba sendo invocado em outro mundo, em um mundo de fantasia. Tu pode até pensar que é mais do mesmo, mais um isekai com essa premissa repetitiva e tal, mas eu não diria que é bem assim. Claro, o início não tem nada fora do normal, porque o Koji foi invocado para virar um herói nesse mundo, então eu não posso simplesmente passar pano nisso, mas beleza. Mas o problema é que quando essas pessoas que invocaram ele descobrem que o protagonista tem apenas habilidade de cópia, todos eles começam a desprezar o Koji por causa dessa habilidade, entre muitas aspas, inútil. E é aqui que a história começa a girar e nos mostrar o diferencial dela, que é o protagonista, devido a essa habilidade inútil, ser mandado para um coliseu de batalhas. Com isso, na prisão desse coliseu, ele conhece uma das heroínas principais da obra, que é a Azulo, que dá uma geral para o Koji de como funciona esse mundo. E essa heroína ainda menciona que quem tem habilidades lixo, geralmente são mandados para o coliseu como escravos de batalha, que nesse mundo esse tipo de coisa é como um entretenimento, vamos dizer assim. Azulo explica um pouco sobre o mundo em geral e ainda fala que quem perder alguma batalha no coliseu automaticamente irá virar o escravo da pessoa que ganhou. E ela também fala que os confrontos são sempre homem contra mulher e o ganhador precisa fazer os finalmente com o perdedor. E isso significa que se o homem perder, ele será transformado em mulher para você saber o que acontecer. Eu acho que eu não preciso falar, né? Eu não preciso detalhar. E o que eu acho engraçado aqui é que enquanto Azulo fala sobre essas coisas, o protagonista começa a associar tudo como se fosse um jogo. E de jogos ele pelo menos entende. Por isso, mesmo sabendo de suas baixas chances de vitória, ele ainda não fica pra baixo com isso. O protagonista pode parecer meio meh no início do primeiro capítulo, mas no final do mesmo capítulo ele parece uma pessoa mais fria, muito pelo fato dele ser um exímio estrategista. Logo na primeira batalha dele no Coliseu contra uma cavaleira já consagrada nesse reino, ele já nos mostra que apesar dele ser realmente fraco, o Koji tem inteligência para lidar com as situações. E inteligência é diferente de simplesmente tirar o poder do nada, isso eu gosto nele. Geralmente eu prefiro protagonistas inteligentes do que protagonistas overpowered de poder físico. Mas se o protagonista tem inteligência, tu sabe que a personalidade dele será mais agradável do que comparado a um protagonista overpowered bobão, que geralmente é assim, vocês sabem. Mas a questão aqui é que o Koji já chegou preparado para sua primeira batalha no Coliseu contra a Mary, que é essa cavaleira consagrada, porque Azulo contou ao protagonista o estilo de combate dela. E eu acho que nem é mistério que apesar das habilidades que o protagonista copiou serem fracas, mais fracas do que as originais, mesmo assim ele conseguiu uma combinação de movimento e habilidade para derrotar a Mary. E essa garota é aquele tipo de personagem arrogante, então a humilhação que ela passou após assumir a derrota para o Koji é justificável, convenhamos. O que podemos ver nesse primeiro combate é que o que vai decidir a vitória ou a derrota daqui pra frente são as estratégias que o Koji vai bolar. Ele não vai simplesmente depender da habilidade de cópia, que realmente não é grande coisa, sabe? Porque qual é a vantagem de você copiar o poder do inimigo, mas esse poder ser mais fraco do que o original? E é aqui que entra a inteligência do Koji nas batalhas. Dito isso, o harém do protagonista começa a se formar com a Mary, que é a primeira derrotada lá no Coliseu, que é obrigada, seguindo as leis do Coliseu, de se tornar a serva de quem a derrotou, e ainda ter que fazer os finalmente obrigatoriamente também. Na questão das heroínas da obra, todas que apareceram até agora, com exceção da Azulo, à primeira vista elas têm uma personalidade detestável, mas conforme avança o mangá, conforme elas interagem com o protagonista, elas vão melhorando.
Até parece uma mudança meio repentina delas, o que pode parecer meio estranho, soar meio estranho, mas você não quer pensar muito em um ecchi fantasioso, né? Tu não quer algo muito complexo. Sobre a cidade onde o protagonista está, a cidade de Dango, os escravos do Coliseu podem sair livremente a qualquer lugar dela, mas sem sair de dentro da própria cidade. E claro, conforme a pessoa for ganhando no Coliseu, ela terá suas mordomias também. Por isso, essa vitória e as futuras vitórias do protagonista despertam uma certa fúria na Zaido, que é uma das pessoas envolvidas na invocação dele lá no início do mangá. Eu sei que tá meio confuso isso, mas a Zaido é uma das apoiadoras dessas batalhas do Coliseu, entre outras coisas, de classe duvidosa na cidade de Dango. E a Zulu também tem uma rixa com essa mulher detestável, que será explicado mais à frente. Dito isso, no final do segundo capítulo, Koji de fato forma uma aliança com a Zulu. Como os dois têm um alvo em comum, assim a Zulu vai ajudar o protagonista com as estratégias e o protagonista vai ajudar a Zulu com esse problema envolvendo a Zaido. No geral, Tensei Colossal é um bom mangá dentro do gênero ecchi, e seguido a obra aparece no ranking de mais vendidos do Japão. Claro, não são vendas extraordinárias, mas boas para uma obra com ecchi pesado. Já na questão visual do mangá, eu gosto muito da arte do Zunta, que é o artista aqui. E acho que o principal em um ecchi não deve ser a história complexa, e sim a arte. Não, pelo menos uma história boa tem que ter também, né? Pelo menos isso. Se tu curte ecchi pesadão, ação, harém e um protagonista não virgão, então dê uma chance a esta obra, do contrário só passe longe. Bem, eu acho que eu não tô esquecendo de mais nada, deixa pra se arrepender depois que eu postar o vídeo. No mais é isso, inscreva-se e até mais! Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.